Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um papo existencial aqui, que hoje não é bem existencial, é diferente, é uma filosofia contemporânea. Gostaria de falar hoje sobre a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Muitos já devem ter ouvido falar nele. Se você não ouviu falar ainda, você vai ouvir em algum momento, porque ele é um dos filósofos mais importantes, talvez, para a nossa contemporaneidade. E nessa obra aqui dele, pequena, chamada Sociedade do Cansaço, embora pequena, ela é bem densinha, assim, e traz uns questionamentos muito importantes. E como alguém disse em algum tempo atrás, tamanho era documento, né, gente? Que ele tem 128 páginas, se eu não me engano, e é dividido em 7 partes aqui, né? A primeira delas, que é a que eu quero falar hoje, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir compreender o que ele traz na obra como um todo, chama-se A Violência Neuronal. E aí ele usa uma metáfora interessante para falar sobre como as coisas acontecem hoje em dia, usando como base a lógica biológica das doenças, das enfermidades e de como elas acontecem no nosso corpo. Ele é meio chatinho assim de entender, por isso que eu acho que é interessante a gente falar sobre ele. Logo no início, eu vou ler um pedaço da primeira parte aqui para a gente começar a nossa discussão. Cada época possuiu suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, que a gente vivenciou né, há não muito tempo, não vivemos uma época viral. Visto a partir da perspectiva patológica, o gato batendo aqui nas coisas, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. E aí ele traz, né, doenças neuronais como a depressão, o transtorno de déficit de atenção, como síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim ele começa a discussão dele, fazendo um panorama, gente, o gato tá louco, de que hoje em dia a gente não morre mais de uma maneira tão grande. Vem aqui perto, encher o saco. A gente não morre mais de uma maneira massiva como antes por conta de vírus ou bactérias, porque nós desenvolvemos a tecnologia dos antibióticos e eles nos protegem dessa morte em massa, vamos colocar assim, por conta desse agente externo produtor de enfermidade. E aí quando ele fala que nós não vivemos mais nessa época, é pensando nisso, que não é mais uma lógica de ataque e de defesa, de um agente externo, hostil, porque somos nós atacando a nós mesmos. E aí ele traz algumas discussões a respeito disso, porque nós vivemos uma era da informação. Então, há muita absorção e assimilação de informações, há uma abundância disso, de maneira que nós temos esse excesso de positividade no sentido de ter muita coisa o tempo inteiro, e isso nos adoece. Não há um agente inimigo como nessa lógica de antes viral ou bacteriológica, porque não há agente inimigo. Nós somos o inimigo, né? A violência neuronal, ela não é estranha ao sistema do nosso corpo, vamos colocar assim, porque ela é o próprio sistema. Então a gente adoece e morre porque o nosso corpo nos ataca. Esse excesso de positividade, excesso de informação, excesso de atividades, excesso de tudo, faz com que nós provoquemos doenças em nós mesmos. O excesso de coisas para fazer provoca doenças. E isso é estimulado pela cultura essa cultura de que tu tem que ser produtivo o tempo inteiro, de que tu precisa trabalhar enquanto eles dormem, né? Essa lógica do neoliberalismo, de que o indivíduo é responsável por si, sozinho, e ele é
responsabilizado por tudo que acontece com ele quando ele está inserido numa sociedade. Então existe uma internalização dessa necessidade de desempenho que acaba sendo quase uma lógica de doença autoimune. Então essa violência neuronal que ele traz, que é fundamental para a gente entender o que é essa sociedade do cansaço que ele traz, é uma violência cometida do sujeito contra ele mesmo, produzida pela sociedade e pelo sistema. Só que o indivíduo internaliza o que é cobrado pela sociedade de maneira que não é mais a sociedade que cobra, mas ele mesmo se cobra. E aí isso vai gerando uma série de enfermidades ou de patologias, vamos colocar dessa maneira, que acaba trazendo o nosso problema atual como neuronal. E é por isso que ele fala que nós vivemos numa era neuronal, não mais bacteriológica ou viral. Se você gostou dessa ideia, comenta aqui pra mim, diz o que tu pensa, se isso facilita um pouco o teu entendimento a respeito de tudo. E se inscreve também no nosso canal, se você gosta desse tipo de temática, porque a ideia é que a gente traga sempre cada vez mais conteúdos a respeito disso, e também nós falaremos sobre as outras coisas que compõem esse livro aqui. Na descrição do vídeo também eu vou colocar o link da Amazon, que é o nosso link de afiliado. Então se você apoia esse tipo de conteúdo e gosta disso, compra pelo nosso link, que você não vai pagar mais por isso e vai apoiar aqui a nossa continuidade de conteúdo e de reflexões a respeito da temática.